É um prazer estar iniciando mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil, canais 9 e 527 HD da Claro Net, no YouTube, nas redes sociais, para você assistir e ver quando você quiser. A partir da Claro Net, a gente está sendo distribuído em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia e tantas outras cidades que vão se associando a essa distribuição da Claro Net a partir do cabo, a partir da TV a cabo. E, obviamente, para quem quiser assistir de onde quiser no nosso canal do YouTube. O Conexão Empresarial começou como evento em 2009 e desde então tem tido a oportunidade de conectar histórias, oportunidades e uma série de possibilidades entre o setor produtivo e o setor público. E desde 2022 se transformou em um programa do canal Viver Brasil que a gente tem a oportunidade de estar conhecendo, de estar aproximando personagens do setor produtivo e do setor público de você, telespectador, telespectadora, com histórias, com passagens, com vidas que realmente fazem a diferença em Minas Gerais e no Brasil. Eu estou tendo a oportunidade de ter hoje aqui no nosso programa Conexão Empresarial o Francisco de Assis Guerra Lages, que é um dos fundadores do grupo Orgel. Nasceu aqui em Minas Gerais e foi criado por ele e pelo Fábio, irmãos nascidos em Conceição do Mato Dentro e que a partir de 1963 começaram essa história fantástica. A Orgel já são 60 anos comemorados nesse 2023, exato, oferecendo equipamentos para locação e soluções customizadas para os setores da indústria, edificação e infraestrutura. Estão presentes em todo o Brasil, com unidades estrategicamente localizadas para garantir maior eficiência no processo de locação de equipamentos e na aplicação de soluções específicas à necessidade de cada cliente. Os irmãos Assis Guerra Lages, então, têm a oportunidade de executar o serviço de limpeza, começaram fazendo o serviço de limpeza e raspagem do edifício Maleta, um dos grandes empreendimentos da época na capital mineira. Com o crescimento da empresa e a inclusão de novos serviços ao portfólio, os irmãos chegaram à conclusão que o nome Provendas não representava mais o negócio. E a partir daí nasceu formalmente a Orgel. Alegria estar te recebendo aqui, meu caro Francisco. Eu sei da sua história em relação à Orgel, ao desenvolvimento econômico de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. É muito satisfatório ter o senhor aqui comigo. Eu já o acompanho aí pela própria história da Orgel, mas tem também um apreço muito grande pelos seus filhos, em especial o Felipe, com quem mantém uma relação muito positiva. Então, te agradeço por estar aqui conosco no Conexão Empresarial. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua origem, onde que você nasceu, como é que foram esses primeiros passos em Conceição e a chegada em Belo Horizonte. Ô, Gustavo, eu também é um prazer estar aqui, porque assim que eu cheguei, eu fiz pergunta, você como vai? Seu pai tá bom? A conexão vai bem? Como vai bem? Eu acho o seguinte, que a empresa tem que ir bem. As pessoas fazem tudo para a empresa ir bem. No caso nosso, nós somos bem, mas bem assim, bem apertado uma hora, folgados noutra, mas na verdade a gente tinha um sonho, né? Tanto o Fábio quanto eu trabalhei em banco, o Fábio trabalhava representando e gerenciando empresas voltadas para equipamento, e nós somos criados na roça. E para nós não tem tempo ruim. Chovendo, trovoando, relâmpago, feitiço, onça brava. Na roça em Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro. Então, esse ser criado na roça, eu acho que deu, tanto o Fábio quanto a mim, muita, como diz o Guimarães Rosa, muita coragem. E essa coragem foi fundamental, porque empresariar no Brasil é para gente corajosa mesmo. Porque os desafios, né, são muito grandes. Nós temos uma sorte de começar a empresariar numa área, primeiro,
nós pegamos uma cama para raspar. Já era uma coisa do outro mundo, não existia uma obra daquele tamanho. É mais maior que um shopping. Era 300 mil metros quadrados que tinha lá para raspar e mais as salas todas para limpar, para depois da pintura, para deixar aquilo pronto. Então foi um desafio. Depois um outro desafio foi a gente criar, especialmente através do Fábio, a representação das empresas, dos produtos que faltavam aqui. O Fábio ganhou uma experiência que trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou em Brasília, e ele chegou uma experiência em equipamentos. Trabalhou na FASO, com a Fábrica de Aço Paulista também, que representava essa betoneira. Quando a Fábrica de Aço Paulista parou de representar, o Fábio, então, ficou sendo representante. Então, agregou valor à nossa linha. Mas peraí, Francisco, antes da gente chegar nesse local aí, nesse momento, eu queria entender um pouquinho sobre a sua vida. Eu queria entender um pouquinho sobre a sua formação como ser humano, como cidadão. Quando é que você sai de Conceição do Mato Dentro? Quando que Belo Horizonte entra na sua vida? Nesse momento de chegada em Belo Horizonte, como é que você começa a sua formação familiar? Eu queria conhecer um pouquinho melhor do Francisco. Perfeito. Como eu estava dizendo a você, nós somos uma família de 10 irmãos criados na roça, num retiro, nem fazenda não, um retiro médio. E lá nós, os mais velhos, eu sou o quinto, os mais velhos eu tinha isso como exemplo, e os mais novos eu tinha que cuidar. Então assim, dentro desse espírito, né, minha mãe era professora rural, fez uma escola de base da fazenda, todo mundo que sabia ler por perto, era ela que ensinava, até hoje, né? Porque depois não fizeram outra escola lá. O que aconteceu? E era muito difícil isso fazer os filhos estudarem, porque depois que do grupo escolar que não pagava, assim, para o ginásio pagava. Eram os padres. Lá em Conceição era um lugar assim, da cultura. Lá tinha o Colégio São Francisco, que era os padres, e o Colégio das Irmãs. O Colégio das Irmãs, imensos, vinha gente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, pessoal em Conceição. Vários deles, até presidente da República, eu não me lembro de um desses, um ou dois se estudaram em Conceição, porque era um lugar que tinha internato. Então os pais mandavam para lá e terminavam aprendendo mesmo. Então esse ser criado na roça, assim, em contato com a natureza, em contato com os animais, e a mãe como escola nos ensinou a buscar conhecimento. Você ficou lá na roça até com quantos anos? Até mais ou menos, eu fiquei na roça até uns 8 anos, depois fui para a cidade, para o grupo escolar. Depois, quando eu ia entrar para o ginásio, fiz a admissão, um tio foi me visitar, morava em Guanhães, falou que tinha um espaço na casa dele, porque meu pai era muito pesado para ele pagar o ginásio para todo mundo, para todos que já estavam na época do ginásio em Conceição. Então, eles acharam aquilo muito valioso, que eu pudesse estudar em Conceição, e eu fui escolhido porque eu estava no ponto, eu tinha formado um grupo, tinha fazendo o curso, fiz o curso de admissão, já existia na época, então eu fui estudar em Guanhães. Guanhães fica mais ou menos a uns 2, 3 horas de Conceição, naquela época ficava mais, porque era um dia inteiro de viagem, não tinha estrada nenhuma asfaltada, eu fiquei lá 4 anos, só vinha em casa de 6 meses. Eu costumo dizer que eu fui o intercambista, que na minha família, eu fui pessoa de intercambista no Japão, a Carolina fez em Oklahoma, Estados Unidos. Você fez em Guanhães. Fora estuda fora, a Júnior morou fora, e eu fiz em Guanhães, eu fui o intercambista da família. Porque 6 meses, quando é por exemplo, de carona, porque se dependesse de ônibus era difícil, para o custo também. Então com isso aí, eu fiquei 4 anos. Depois que terminei esse curso lá, eu vim para Belo Horizonte. Aqui já estava o Zé Guerra, meu irmão, que era médico. Ele já era médico? Fundador, não, era estudante. Estudante? Estudando medicina. Tinha um Carlos Magno Guerlage também, que é meu irmão mais novo que eu, já estava aqui, e eles estavam estudando para medicina, e sou o fundador do Hospital São Camilo. O que aconteceu? Eu fui morar com eles. E o Zé foi como se fosse um segundo pai. Você chega de Guanhães e vem morar com seus irmãos, os 2 estudantes de medicina que já estavam aqui. Exatamente. Aí eu vim, daí em seguida o Carlos Magno veio. E morar em pensão.
A República, a famosa República, perto ali na rua Paraolim, 792, que é perto ali da Escola de Medicina. E estudar no Colégio Municipal, onde José Guerra Miron havia estudado também. E no Colégio Municipal, quer dizer, foi uma ajuda, porque o Colégio Municipal não pagava. E depois o Fábio, através de um relacionamento que ele tinha, onde trabalhou, ele arrumou um lugar ali no banco, Banco Nacional do Comércio. Eu fui trabalhar no banco. Fui bancário. Cheguei a ser procurador de banco. E a coisa interessante de falar procurador hoje é porque é um cargo X. Procurador na época é o seguinte, era eu, com a pasta na mão, com um investigador acompanhando, de táxi, para buscar dinheiro nas empresas de ônibus. Porque as empresas de ônibus, todo o dinheiro era... Toda a passagem era paga em dinheiro, não existia. Então, transporte? Nada, e eles não contavam dinheiro, não, jogavam dinheiro numa caixa. Aí o Francisco buscava aquele dinheiro lá, chegava lá, buscava em várias empresas, aviação Sextor, aviação não sei o quê, várias. Chegava no banco, botava na tesouraria, jogava a mala, a quantidade, aquela mala lá, e depois que a gente saía na rua, juntamente com outros internos, ia contar dinheiro. Coisa que eu mais sei é contar dinheiro. Que coisa boa, né? Aprendi a contar dinheiro e organizar o dinheiro. E era desse jeito, o dinheiro chegava sem nenhuma contabilidade, chegava, colocava ali e contava na hora. E as pessoas que, depois que a gente contava, amarrava os dinheiros, fazia os bolinhos e tal, dentro da técnica, para tudo tem técnica. Nós estamos falando há 60 anos atrás, é isso? 65 anos atrás. 60 anos atrás. 60 tem Orguel. 60 anos atrás, quando estava começando o Orguel, mas um pouco antes de começar. Isso. O que acontece? Esse dinheiro depois é organizado, a gente faz assim, quanto tem aí? Tem tanto. Escrevia e levava no caixa, aqui levava o dinheiro todo no caixa, numa vasilha, chegava lá, parava para o caixa, muitas vezes eu próprio chegava, quanto tem aí? Tem 20 mil. Pegava o recibo, ficava comigo. Quando eu ia voltar para buscar mais dinheiro, eu levava o recibo. Ou seja, a confiança é o que determinava as coisas. E essa confiança foi fundamental também quando a gente começou a empresa, porque essa questão da confiança, de confiar, o cliente tem que confiar na pessoa. Se não confiar, não adianta. E essa confiança é que levou, então, assim, a amizade, o relacionamento que nós tivemos com as construtoras, e as construtoras começaram a acreditar na gente. A gente falava que a máquina é boa mesmo. Se fosse ruim, não falava que é ruim, não. E fomos assim. Até nós começamos a perceber certas oportunidades no mercado. Uma das oportunidades é exatamente a gente começar a vender uma máquina que não tinha aqui. Então, a primeira venda da Orguel foi a prestação de serviço ou foi algum produto? Foi produto. Foi produto? Vendia betoneira, vendia guincho, vendia tudo era vendido. Só existia a venda, não existia mais nada que isso. Depois é que veio a locação, nesse processo que eu já falei para você, que foi assim, o cliente quase que precisava da máquina, vão alugar. Tanto assim, nós somos os próceres da locação no Brasil inteiro. Se eu sair do Rio Grande do Sul, do Ceará, e aprender com a gente, o que é aluguel mesmo, como é que vocês fazem, como é que é esse contrato, deixa eu ver o contrato, como é que vocês alugam por dia, por hora, por mês, como é que é esse negócio, e a máquina tem problema, nós somos os professores, vamos dizer assim, da locação no Brasil. Não existia. Não existia locação no Brasil. Existia a locação de máquinas pesadas maiores, mas a máquina, nós chamamos de equipamento leve de construção, não existia. Assim como quando não existiu locação de ferramentas elétricas, a Makita, a Bosch, as ferramentas elétricas todas, quer dizer, terminou que, na verdade, nós é que inventamos isso. Agora... Não vou. Ok. O que acontece? A gente começou a alugar e depois de um certo tempo, só nós alugávamos. Depois os nossos também distribuidores de outras marcas, das mesmas marcas que nós distribuímos aqui, em São Paulo, aqui no Sul, foi criando uma certa amizade junto com esse pessoal. E esse pessoal também aprenderam conosco, colocaram em São Paulo. E ficaram assim. Para fazer a locação. Fazer a locação. Depois, o que aconteceu? Nesse intervalo, as pessoas foram aprendendo, aí
daqueles investimentos menores, outras empresas foram sendo criadas, no final tinha 10 mil locadoras. Não da linha toda, mas da linha leve, que é da linha mais fácil de entrar. Mas assim, deteriorou o mercado e foi quando nós, numa certa fase, para frente, eu vou chegar lá, nós saímos desse mercado porque ficou um mercado poluído demais da conta. Como que foi a ideia de montar a Orguel? Como é que ela nasce? Os primeiros passos, como é que foram esses primeiros passos? A gente sabe que tem a locação, que tem a venda. Tem a mas fábrica, tem a fabricação também. Como é que foi o primeiro passo dado pelo Francisco, você e seu irmão Fábio? Eu acho o seguinte, quando você vai na palavra provenda, olha o nome, provenda, representações gerais e conta própria limitada. A gente nem sabia o que queria, o que nós queremos mesmo? Não, vai ser pró-venda, nós trabalhamos com venda, conta própria e representação. Então, nós, no princípio, pensamos em alguma oportunidade que pudesse surgir. Se surgisse alguma oportunidade, nós iríamos, então, utilizar aquela empresa já registrada. E registramos. Eu até que levei o contrato, pedi um contrato a um amigo nosso, Orly, para fazer o contrato. Ele fez o contrato, ele registrou a junta comercial, nós nem sabíamos o que nós queríamos. Naquele momento, não? Não sabíamos. Passado um tempo, as oportunidades foram aparecendo, primeiro na maleta com a raspação de taco, depois com as máquinas de construção, já em outro estabelecimento, nós chamamos já de filiais. E o que acontece? Essa provenda foi... A rede. Não, a primeira rede. Não, foi o primeiro nome. A primeira vara de pescar, não é não? Foi. O primeiro momento que vocês enxergaram ali, vamos fazer um caminho. Depois disso, então, num outro segundo momento, a palavra Orguel, porque por causa do nome, né? Orguel, Organização Guerlages. Até esse nome é um nome que fica assim meio na dúvida, porque a gente fala assim, vou lá na Orguel, Guerlages, o que a Orguel faz? Nós mesmos fazemos a crítica interna nesse nome. Depois nós criamos a Lockgel. Criamos a Mecânica, que é uma fábrica até hoje, em Vespasiano. É uma fábrica mais moderna do mundo para a atividade que eu conheço. E foi essas empresas que nós criamos, a Loquebras, locadores de ferramentas elétricas, as empresas que nós estamos criando, elas foram falando no próprio nome que elas faziam. Sim. E eu considero isso ainda uma virtude. Uhum. Porque senão você fala uma coisa igual a construtora. Construtor José Joaquim da Silva Xavier. Entendeu? Então, se você põe no nome da construtora o que ela faz, tem construtor que nem nome construtor tem. A José Joaquim da Xavier. O que é isso? O que você faz? Sua construção. Então, o nome deve trazer sempre o nome da atividade da pessoa. Nós fomos levando e fomos ampliando a linha, ampliando. Assim como nós fomos ampliando a linha, nós fomos ganhando a confiança dos clientes, porque o cliente encontrar num lugar só as máquinas que ele precisava na construção, e ali dava assistência técnica e tinha confiança da gente, nós já começamos a ganhar mercado. Então, eu acho que os clientes, para nós, foram muito importantes. Porque os clientes, especialmente aqui de Minas Gerais, são clientes que nos deram respaldo, confiaram na gente, acreditaram. E essa questão da confiança é muito importante, porque quando o cliente confia em você, parece que multiplica aquilo. O outro cliente confia. Quando as assuntos, você tem a quantidade de clientes que confiam em você. E nós, nessa altura do campeonato, nós estávamos na Camaleta. A Camaleta foi construída por Aldo Rufus, o arquiteto, e o Alair Couto. O Alair Couto que construiu o edifício Maleta, né? Foi assim, uma coisa assim. É uma coisa que você chega hoje, o show BH Jovem, em qualquer situação, é uma obra muito grande. E o Alair Couto acreditou nesse mercado, começou a fazer coisas que nem sabia se ele deveria disso em lugar, tantas que ficaram muitas sem alugar durante muito tempo, mas ele acreditou. E com isso nós também fomos uma coisa curiosa, que eu falei com você da coragem, que tem que ter coragem, porque as razões por que nós pegamos essa obra desse tamanho. Foi o primeiro ou o segundo ano de Orguel? 1964, é isso? 64, exatamente. O Maleta? Exatamente.
Era uma obra enorme, enorme. logo na largada. Mas sabe o que acontece? Porque eu lá trabalhava no banco e tinha um tio, Chiquito Guerra, que era uma pessoa muito especial, e a gente ia tomar um café todo dia depois do banco. E esse Chiquito mexia com raspação de taco, mexia com limpeza de prédio, de pequena escala. E eu falava para ele, Chiquito, quem pega serviço para você? Ah, ninguém pega, não. Eu posso pegar serviço para você? Pode. Eu saí do banco e ia pegar serviço para ele. Como? Ganhando a comissão. Você foi ser o corretor dele, o gestor comercial. O corretor dele. E eu chegava na rua, bati porta em porta. Você que telefonou para lá que está precisando de nem telefone. Você está precisando de sinteco? Precisando de raspar? Não, mas está sujo. Como dá um preço a mim aqui? Assim, forçava os negócios. E foi muito importante, porque ganhei muita experiência. E quando surgiu o Arcanjo de Maleta, que o Fábio foi fazer uma visita para o Dr. Recuto, então eles falaram que tinha essa demanda. O que acontece? Nós compramos um apartamento, 2903 lá em cima, entendeu? E, na verdade, esse apartamento foi assim. Você faz o serviço, eu te pago 50%. 50% fica a crédito para a conta aqui do apartamento. Nós fizemos uma permuta e uma compra, sem saber nem que você podia pagar. Então, e assim, os 50% que ficava, quando a gente fazia o serviço, ele nos pagava 50%, pagava a obra, os outros 50% no final do serviço. Mas nós inventamos uma outra coisa, que foi o Sinteco. Não existia. O Sinteco era um negócio chique demais. E que nós começamos então a divulgar o Sinteco. Então, nós começamos além da raspação de taco, também falar do Sinteco. Sinteco é o esmalte que passa no assoalho. No assoalho. Com isso, nós estamos ganhando alguns clientes, entendeu? Clientes que ficavam agradecidos, começou que Sinteco em Belo Horizonte e tal. Mas Sinteco em Belo Horizonte. Com isso, nós ganhamos um pouco de dinheiro também. E aí foi levando as coisas, foi ampliando, até nós, porque essa parte ficou o Fábio, o Francisco mexendo com a parte de raspação de taco, e nós, depois pensamos, eu estou gastando muito material, eu vou vender o material que eu gasto. Comecei a vender o material para outros raspadores de taco. De loja, de aplicador, nós saímos para o mercado de revenda. Aí montei uma loja na Galeria Vidor, vai você ver. Ficamos 26 anos na Galeria Vidor. Com essa loja? Com essa loja. Eu tenho até hoje os panfletos, bem pequenininhos, que eu distribuía os panfletos na rua, na entrada, onde os raspadores de taco se reuniam na Praça 7. Uhum. Ali é o point. Então é gente de tudo que eu tenho, tipo você imaginar. Eu distribuía ali os panfletozinhos para ele raspar na nossa mão, para comprar na nossa mão. Depois eu comecei a perceber, eu vendia para eles e eu continuei raspando. Depois pensava assim, eu estou concorrendo com eles. Vamos fazer o seguinte, peguei uns 3 ou 4, vendi as máquinas em boas condições e passei só a vender o material. Depois só agregando outros materiais, lixa 3M para marcenaria, máquinas Bosch, máquina Makita, na carta de demonstração. Ninguém conhecia a máquina Makita aqui. Makita é de cortar, né? A Makita você conhece de cortar, mas Makita são todas as máquinas antes estacionárias que tinham passado a ter manuais. Essas máquinas assim, revolucionaram. O que significa isso para uma pessoa de 20 anos que está nos assistindo agora? Qual que é a diferença da máquina antes da Makita e quando essa Makita chegou? Pelo que eu conheço, a Makita é que cortava pedra, que cortava coisas mais fortes. Eu vou te dar só um exemplo. Porque numa construção civil, você tem um prédio lá em cima. Ok. Sobra uma ponta, uma forma, sobra aquela ponta. Sobrava sempre a ponta. O cara tinha que subir lá com um serrote, cortando aquilo. Ele podia depois, com a máquina manual, pegar uma seta, cortava aquilo. Então, a máquina Makita era todas as máquinas que você imaginar, e outras mais, além assemelhadas aos mesmos serviços estacionários. Estacionário você tem uma serra, você tem uma lixadeira, você tem uma tupia, você tem um punhado de máquinas, deve ter uns 7, 8 máquinas. A Makita era tudo manual. Não existia máquina manual, que ninguém conhecia. Tanto assim que nós aqui inventamos esse negócio aqui. Nós inventamos tanto, que
que nós nos tornamos o quarto maior revendedor no Brasil. Sabe o que aconteceu? Nós fomos convidados a conhecer o Japão, a fábrica, naquela época. Uhum. E fomos para a fábrica. Isso tem quanto tempo? 40, 50? Mais 40 anos. 40 anos. Okay. Fomos para o Japão, fomos para aquelas... nós conhecemos, para você ter ideia, nós conhecemos a Makita, conhecemos outras fábricas lá, relacionadas ao nosso negócio, e até não relacionadas, como por exemplo a Toyota. Naquela época, para você ter ideia. Vou contar porque vale... A Toyota, naquela época, a dona da Toyota era uma Toyota Chuchu. É a trading. Tudo é através de trading. Aí comprava o minério ia para a serraria fazia as chapas, a chapa fazia a estampagem e fabricava os carros todos. Fabricava os carros todos, e era 2 carros por minuto, saiu. Já que é na época, há 40 anos passados. Então nós tivemos a oportunidade de ter aquela vivência, nos receberam lá como nós fosse o rei do mundo. Foi a primeira vez que você foi para o Japão? Primeira vez. Primeira vez. Já tem uns 45 anos. Primeira vez, tanto eu quanto o Fábio. E aí você voltou outras vezes? Voltei outras vezes, depois já fui com o Felipe. Fui para a China, outras viagens. E a gente também, nesse crescimento de negócio, uma coisa que agregou muito foi viagens. Nós, tanto o Fábio quanto eu, nós fomos muitas e muitas vezes a uma feira de Hannover, na Alemanha, uma feira na França, feira nos Estados Unidos, onde mais nós fomos? Isso te deu uma visão completamente diferenciada, né? Porque nós sabíamos o que nós estávamos fazendo e o que eles estavam lançando. Sim. Isso, então, que nos inspirou, já um pouco antes dessa época, a fabricar. Porque nós tínhamos participado de uma empresa em São Paulo, a Sobrec, e tinha uma fábrica aqui. Depois os sócios se entenderam e nós então compramos a parte da fábrica aqui. O Fábio, aqui tinha uma construtora interessante, uma construtora chamada do Murilo Martins. M. Martins, né? M. Martins hoje tem uma construtora. O Alexandre é o... não, você está falando a M. Martins, que se transformou em Patrimar. Exatamente. Então, nós compramos um fundo de negócio, eles fabricavam guincho de coluna, e esse guincho de coluna é assemelhado, não era igual, mas assemelhado aos guinchos usados na construção civil. Nós achamos que podia, então o Murilo era muito amigo do Fábio, ofereceu essa fábrica, e nós compramos esse fundo de negócio e montamos a Mecan. Então, esse nome Mecan veio do Murilo Martins, que era muito amigo do Fábio. Então, montamos a fábrica, era em Belo Horizonte, depois conseguimos uma Vespozinha, na fábrica maior, e como nós andamos no mundo inteiro, nós modernizamos muito a fábrica. A fábrica hoje, e mesmo ontem, era toda por computadores, não vai falar? Automatizada. Então, assim, por quê? Porque nós vimos isso. Andamos na Itália, fomos no Japão, fomos na Alemanha. Onde tinha modernidade, nós vimos. Você considera que a fábrica foi um dos passos mais importantes nessa trajetória da Orgel? Eu acho, é uma coisa importante. Mas eu quero falar da fábrica, da Mecan, desse novo momento. Daqui a alguns segundos eu vou chamar uns comerciais e em poucos segundos a gente está de volta com o meu caro Francisco de Assis Guerra Lages, da Orgel, aqui no Conexão Empresarial, no canal Viver Brasil. Em alguns instantes a gente está de volta.